Minha gente, segundo pesquisas, cerca de 5% das mulheres do mundo sofrem com depressão, um distúrbio mental comum e altamente incapacitante. Mas quais são os fatores que desencadeiam a depressão na mulher? Por que, minha gente, as mulheres têm mais depressão do que os homens? Essas e outras tantas perguntas nós vamos tratar hoje, eu e você, porque vamos receber ele que é médico ginecologista e obstetra, o nosso queridíssimo Dr. Neil Riani, que nós vamos receber porque vai responder todas as perguntas do Saúde e Fé a partir de agora. Dr. Neil, por favor, entre. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer em conhecê-lo, doutor, né? Eu posso dizer uma fofoquinha santa aqui, diretor, né? Por favor. O doutor Neil aqui, né, quem indicou, falou muito bem do senhor, é a pessoa que vai entrar logo depois do nosso programa, que é a Beth Ribeiro. Então, um beijo para a Beth, né? Diz que o senhor cuida da Beth, é isso? A Beth é do ela é uma boa coração, paciente? a família, Alexandre. Ela é boa paciente, doutora? Ela é excelente paciente. Comparece todos os anos no consultório, faz os exames preventivos e essa pessoa doce que todos nós conhecemos, né? Beth, Muito obrigado, um beijo, Beth, pela indicação. Um beijo. Está aqui o doutor Neil, esse Frei, entrevista que o Frei vai amar o doutor. Não só eu, mas o Brasil inteiro. Doutor, por favor, sente-se assim. Obrigado. Doutor, depressão na mulher. Depressão já não é fácil, doutor, assim. Então, talvez assim, para a gente conceitualizar para quem está em casa, o que é uma depressão? Eu acho a coisa mais importante que a gente tem que falar e deixar bem claro para as pessoas é que depressão não é tristeza. A tristeza, ela faz parte da vida. Claro. Quem de nós nunca ficou triste? Uma notícia, Uma né? notícia, uma situação. uma perda, né? Existem os inevitáveis da vida, né? Que às vezes o absurdo nos pega de surpresa. Às vezes a gente não pode viver a vida sem que passe por um sofrimento e sem que fique triste. Isso não é depressão. E esses episódios nos fazem até crescer, né, doutor? Exatamente. Porque a gente aprende a superar tudo isso, né? E esses episódios que nos fazem crescer não é uma questão médica a princípio, né? Às vezes, nesses momentos, a gente precisa de quem? Dos amigos, da nossa fé, para superar. A depressão, ela já é um transtorno, ela é uma doença e ela tem critérios diagnósticos. Então, nós temos que, assim, definir bem o que é uma depressão para que a gente não medicalize, não dê remédio para um momento difícil que você está passando na sua vida. Então, a medicação, ela não é para isso, ela não resolve, ela não chega lá. Agora, a depressão, ela tem critérios diagnósticos. E que seriam os dois critérios mais importantes? O primeiro é uma tristeza, mas é uma tristeza profunda, que muitas vezes você não sabe o motivo. Aquilo vai te tomando de uma certa forma que toma conta do seu ser inteiramente. Não tem como você não se sentir triste. E a outra coisa muito importante é aquilo que a gente chama de anedonia, que anedonia. Você perde o prazer de fazer aquelas coisas que geralmente você fazia. Fazia com tanto entusiasmo. Você viajava para a praia, cuidava dos filhos, no caso da mulher, fazia as suas atividades com dificuldades ou não, e de repente você perde o prazer completamente. A coisa fica cinza, é como se você colocasse um óculos cinza e a vida perdesse a cor. Perde a graça. Perde a graça completamente. Isso é muito importante saber que quando a mulher está deprimida, assim, que não adianta você falar, vamos para a praia, vamos na festa. Não adianta. Mas você gostava de fazer isso. Quando a pessoa está deprimida, ela não gosta de fazer isso. Há uma certa cobrança da sociedade, da família, porque às vezes muita gente não entende os sintomas, acha que é frescura, né? É frescura, julga ou força uma situação que a pessoa não quer. E não faz isso também por má intenção, pelo contrário, quer ver a pessoa, né, a se superar, a se exaltar, etc. Assim, mas muitas vezes a pessoa não consegue mais, né, doutor? O que eu tenho que fazer nesse momento? A depressão, ela atinge todo o núcleo familiar. A família toda sofre. Vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, se uma pessoa quebra uma perna, mostra uma radiografia, a perna está quebrada, as pessoas entendem. Ou tem um infarto, aí ela traz um exame do coração, as pessoas entendem. Quando a pessoa está deprimida, todos os exames muitas vezes estão normais. E as pessoas, os familiares não assim identificam. Não é um objeto concreto, não, né? Não é é um abstrato objeto concreto, a coisa, né? É abstrato. Abstrata no sentido racional de você saber o porquê, mas ela é real, ela é dolorida. Tem aquela frase que a gente conhece que os olhos são espelho da alma. A pessoa deprimida, você olha para ela
e parece que você não encontra a ressonância lá dentro. Parece que está faltando o espírito, a vida, né, doutor? A energia. A pessoa deprimida, ela perde a energia. É como se faltasse gasolina para o carro. E essa energia não só física, mas também psíquica. Ela perde a concentração. Ela não dorme direito. Às vezes ela custa dormir, às vezes ela desperta no meio da madrugada e fica ruminando aquilo. Okay. É realmente um quadro muito sério. Triste. E o mais triste é que hoje, para você ter uma ideia, em São Paulo, 18% das pessoas, olha só, 18% das pessoas, sendo que desses 18%, 2/3 serão mulheres, apresentarão um episódio depressivo durante a vida e muitos terão reincidência. Entendi. Quando essa pessoa apresenta um episódio depressivo, ela não trabalha, ela não faz nada. Então, aí vem o julgamento, né? isso é um problema de saúde pública. Ok. Ô, doutor Ney, ou seja, eu vou usar o argumento que a nossa amiga Beth falou assim, estava lá nos bastidores, disse, Frei, o doutor, assim, ele é ginecologista, obstetra, enfim, mas muitas mulheres vão ao seu consultório e ele percebe que vão lá para desabafar, para conversar. Por quê, doutor? Ou seja, o que está acontecendo com as nossas mulheres aí, doutor? Eu acho que não é só com as mulheres, mas principalmente com as mulheres. Nós estamos vivendo um momento de crise sem precedentes. Nós evoluímos muito, cuidamos muito da materialidade. Hoje o homem foi à Lua e vai retornar à Lua, mas o homem não foi ao coração de si mesmo. Olha só. Existem certos lugares dentro da gente que são só preenchidos por uma dimensão que a gente chama, talvez tecnicamente, de uma dimensão noética, que é uma dimensão espiritual. Se o homem e a mulher quiser ter paz, ele vai ter que cuidar do físico, do psíquico, mas ele vai ter que cuidar, e a mulher também, da sua dimensão espiritual. E eu não estou falando isso, isso num contexto religioso. Claro, eu sou uma pessoa de fé, mas mesmo uma pessoa ateu tem que hoje, um médico tem que perguntar à sua paciente qual que é a fé dela, se inteirar dessa religiosidade dela e apoiar essa religiosidade dela. Não importa o credo, doutor. Não importa o credo do médico. Essa abertura para o transcendental. Se ele for um médico sério, e eu tenho 32 anos de formado, eu aprendi isso na minha faculdade, nós temos que perguntar aos nossos pacientes, principalmente às mulheres deprimidas, se elas têm uma fé e ajudá-las, respeitá-las e abrir espaço no campo terapêutico para isso. Por quê? Porque a ciência está demonstrando que as pessoas que têm fé suportam melhor a depressão, melhoram melhor. Elas melhoram se estão numa UTI, a recuperação delas vai ser muito melhor. Então, hoje a questão da fé não é uma questão só ideológica ou de fé mesmo, passa a ser uma questão científica. Ter fé ajuda as pessoas. Outro dia, doutor, só para complementar, é importante o que o senhor está dizendo, eu entrevistei um médico oncologista, portanto, câncer, né? E eu perguntei, doutor, a fé é importante nessa hora? Ele falou assim, Frei, existem 2 tipos de pacientes que chegam no meu consultório, os que têm fé e os que não têm fé. Os que têm fé, para ambos eu vou ter que dizer a notícia do câncer, dar uma notícia, enfim. E aquele que tem fé fica abalado, todos ficam abalados, porque é uma notícia não agradável de receber, um diagnóstico, enfim, ao mesmo tempo que o médico dá o diagnóstico, também dá alternativa de tratamento, mas o médico diz assim, pessoa que tem fé chora também, mas ele diz assim, doutor, eu vou vencer, porque eu tenho fé. Se é católica, eu tenho Nossa Senhora, eu tenho São José, eu tenho São Peregrino, ela tem, Frei, assim, onde estender a mão e onde se apegar. A pessoa que não tem fé, ela entra num desespero tão grande, né? Esse vazio tão grande, o senhor falou, ou seja, porque ela não tem onde estender a mão, não tem onde se apegar. Por isso que a fé é fundamental, junto com remédio, medicamento, tratamento, porque é ela que vai preencher, muitas vezes, esse vazio, que vai dar a resposta de esperança, que não rouba. A fé vai nos dar esperança, doutor. E sem esperança não tem vida. A gente hoje se vê falar muito em suicídio,
E o que a gente vê? Que as 3 coisas que fazem as pessoas desesperarem são os 3 Ds. O desespero, a desesperança e o desamparo. Exato. Então, uma mulher deprimida, ela pode estar muito triste. Agora, se ela perdeu a esperança, se ela está desesperançada, a gente tem que se preocupar muito com ela. Entendeu? A fé, ela tem o seu lugar e talvez ela seja o lugar do ser humano. Okay, o ser humano nunca se basta. Claro. Agora, é interessante, doutor, que a gente vive num contexto onde a gente tem todas as informações. Antigamente, para saber o que aconteceu lá na China, levava de um ano para o outro, né? Hoje é simultâneo. A gente tem as informações na palma de nossa mão, através dessa era digital, o smartphone, o celular, enfim, a comunicação no geral. Mas assim, parece que quanto mais comunicação que a gente tem, mais a gente está interagindo com o digital e menos no olho a olho, no tu a tu, né? No carinho, no abraço, no afeto de estar junto, no prazer de estar junto, de conhecer. Parece que a gente está perdendo essa noção de se conhecer, de se interessar pelo outro. E quando a gente perde essa humanidade toda, ou seja, ficamos máquinas, e aí o vazio, o existencial começa a aparecer, consequentemente, os quadros depressivos, doutor. Exatamente. A gente só existe porque o outro nos olha. É porque a gente relaciona. Eu, como médico, vejo assim, por que o ser humano quer saúde e vai ser saudável? A partir do olhar do outro. Se o outro nos estrutura, se o outro nos olha... Isso a farmácia não vende, né, doutor? Não vende. Não vende, a farmácia não vende, o terapeuta não vende, o médico não vende. A receita médica não vende? Não. Existem certos lugares dentro da gente que não são preenchidos pelo psiquiatra, e eu também fiz uma formação em psiquiatria, não estou falando mal dos psiquiatras. Claro, por favor. Muito pelo contrário, eu estou querendo entrar no grupo dos psiquiatras também, mas existem lugares dentro da gente em que não chegam os medicamentos, que não chegam as informações, porque a informação não muda o nosso comportamento. Porque se mudasse o comportamento, a gente não teria, por exemplo, tantas adolescentes grávidas, porque elas conhecem os métodos contraceptivos. E não teríamos ninguém fumando, porque você pega um maço de cigarro, tem uma imagem horrorosa. Então, informadas as pessoas estão. As pessoas precisam ser formadas. E formadas para quê? Para se relacionar. Para se trocarem abraços, confidências, para ficarem tristes. As pessoas... A gente fala muito em depressão, Frei, mas a gente não fala... em profilaxia da depressão. Então, se a gente, o que é o antagônico da depressão? O que é o diferente de uma pessoa deprimida? É a pessoa feliz. E se estudou muito a felicidade. Desde 2002 que existe uma ciência chamada ciência hedônica, que é uma ciência que estudou a felicidade no mundo inteiro, o que faz que as pessoas sejam felizes. Mas, doutor Nilson, Isso, ainda, desculpa, né? Por favor, completa. E aí, o que é que faz as pessoas felizes? O que descobriram disso? 3 coisas, no mundo inteiro. Os trabalhos científicos mostraram que as pessoas que têm gratidão pela vida, ou seja, que mesmo apesar de todas as dificuldades, dizem assim, obrigado, é um presente estar aqui. Essas pessoas são mais felizes. Está aprendendo? Está aprendendo? Não são as pessoas que não têm dificuldades, não. São as pessoas que agradecem pelo dom da vida. Qual que é a segunda coisa que fazem as pessoas felizes em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, em qualquer cantinho do mundo? É ter amigos, é conviver, pertencer a um grupo. E qual que é a terceira coisa provada cientificamente que fazem as pessoas ser mais felizes? Acreditar que elas não estão sozinhas, que há algo superior a elas. Ou seja, ter fé em Deus. Gratidão, certo? Amigo e fé. Né? E fé. Isso é científico, tripé, né? Isso não é filosófico. Isso foi discutido em Harvard, nas faculdades do mundo inteiro. Então, mesmo quem não tem uma religiosidade, que não tenha fé, trate de, pelo menos, começar a se enveredar pegar por as outras coisas, né? Gratidão pela vida e amigos. É, porque aí Deus vai vir. Né? Onde tem gratidão e não existe gratidão, e não existe amizade. Eu costumo, doutor, assim, quando estou rezando a missa, antes de começar, né, eu tenho uma frase que eu uso, né? Eu criei essa frase: quem não sabe agradecer, não merece receber. Né?
quem não sabe agradecer não merece receber. A gente está vendo assim, e o assunto de hoje é depressão nas mulheres, assim, e o doutor já começou a dar dicas, enfim. E a gente está vivendo nessa realidade, doutor, que a busca pela felicidade, né? Então vale fazer qualquer coisa, é importante, faça o que você quiser, importante é ser feliz, ou seja, e às vezes nessa busca, né, da felicidade, muita gente se perde pelo caminho porque não sabe onde se apegar. Agora, trazendo para o ponto de vista das mulheres, que é o foco hoje aqui, ou seja, o que do seu consultório elas mais sentem falta, né? Mais assim, digamos assim, reclamam, não no sentido negativo da palavra, mas assim, puxa, ou seja, falta de diálogo, falta de companheirismo, falta de afeto, falta o quê, doutor? Que elas chegam para o senhor e falam assim, puxa, o senhor percebe uma tristeza porque algo está faltando. Escuta. As mulheres não são escutadas. Não são escutadas, não tem tempo para se escutar a mulher. O tempo da mulher é diferente do tempo do homem. A mulher, ela dá voltas, ela não é tão objetiva. Durante o ciclo menstrual dela e durante o ciclo hormonal dela, vamos dizer assim, ela passa por fases. A mulher quer ser escutada. Existe uma frase muito bonita que diz assim que o ouvido da mulher ele é oco para ser penetrado com palavras de amor. E a mulher tem essa necessidade de ser escutada e de falar. As mulheres falam muito mais que os homens. E hoje não se tem tempo para escuta. Hoje tudo é muito rápido. As pessoas não estão escutando, elas estão digitando. Exato. Certo? E a mulher, quando você é escutado, você é acolhido, às vezes só de você falar, só de a mulher falar com o marido, e o marido está disposto a escutar, mesmo que ele fale assim, tá, tudo bem, já alivia. Só dá atenção, né, doutor? Atenção. Atenção, né? Então, o que está faltando, o que as mulheres reclamam é ninguém me escuta. Meus filhos não me escutam. Exato. E é sobre isso que estamos falando hoje, né? Depressão na mulher, essa falta de escuta, de dar o tempo necessário, né, para estar com o outro. Então, um assunto muito delicado, mas é real, a depressão na mulher. O senhor atende muitos casos, doutor, nesse sentido? Muitos casos. É uma epidemia, infelizmente. A mulher é muito mais acometida que o homem. De cada 2 mulheres acometidas, a gente só tem um homem acometido. Entendi. As mulheres tentam muito mais suicídio do que os homens, embora os homens consigam, infelizmente, concretizar mais. Então, nós vivemos uma epidemia de depressão. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde diz para nós que vai ser a doença mais incapacitante. Uau, né? Então, as pessoas vão se afastar do trabalho mais do que por infarto, mais do que câncer, qualquer outra coisa. É o mal, infelizmente, é o mal de 2020. O ser humano está se desfragmentando cada vez mais. Doutor, situação assim, a gente sabe que, ok, quanto ao marido, a mulher, os filhos pequenos, adolescentes, etc., jovens, eles ainda estão em casa, mas assim, os pais ensinam os filhos a voarem mais alto. Aí, de repente, os filhos começam a projetar a sua própria vida, vem um namoro, casamento, intercâmbios, etc., e aí o casal volta a ficar sozinho em casa. Às vezes o maridão, o trabalho, enfim, os seus afazeres, e a esposa fica em casa. Isso também influencia, traz quadros depressivos, doutor? Traz. Isso antigamente era chamada de síndrome do ninho vazio. Quer dizer, os filhos estudavam, a mãe se dedicou o tempo todo a isso, chegou aos 45 anos, casaram, foram para algum lugar e aí aquele ninho ficou vazio, a mãe que sempre foi cuidadora não tinha como cuidar. Mudou um pouco, Frei. Hoje o ninho continua cheio. Os filhos não estão saindo mais de casa, mas eles estão se ausentando do convívio. Okay. Ou seja, se isolando cada vez mais. Se isolando cada vez mais. A mãe, o filho chega, às vezes não fala nem bom dia para a mãe, e se isola no seu mundo de internet, com seus afazeres. Tranca o quarto. Tranca o quarto é meu. E a mãe, que teria um momento por volta aí da perimenopausa, de usufruir um pouco com mais tranquilidade a vida, continua cuidando de adolescentes que às vezes não querem crescer. Exato, adolescentes crescidos aí. Né? São adolescentes que não querem crescer, que querem continuar criança, querem ter todos os direitos e estão sobrecarregando as mães. Okay. As mães estão sofrendo por causa disso. Um ninho cheio, assim, de pessoas, mas vazio de afeto e de reconhecimento. Às vezes debaixo só do mesmo teto, né, doutor?
é debaixo do mesmo teto e sobrecarregando a mãe e o pai. Né? Doutor, as pessoas também estão interagindo conosco, querem participar, a gente agradece cada participação. A nossa amiga Renata Monteiro, de Caçapava, bem pertinho de nós. Bom dia, Renata, Deus te abençoe, que bom que você está participando aqui também do nosso programa, Renata. Como convencer os homens da casa que a mulher está com depressão? Eles acham que é a coisa dela, da cabeça dela, é frescura. É a pergunta da nossa amiga Renata aí. Ô, Renata, obrigado pela pergunta e eu acho isso assim, muito interessante, porque as pessoas não entendem quem está com depressão, eles acham que é frescura, que a pessoa tem tudo. A primeira pergunta que tem é assim, mas você tem tudo, você não tem motivo. Não te falta nada. Quer que eu compre o quê? Exatamente. Acha que é comprar coisas vai substituir, não é? Então as pessoas não entendem, e não entendem isso, elas ficam desesperadas e ficam naquela cobrança. Não, a depressão é uma doença, procure ajuda, procure um médico e lembre que é muito importante que a mulher que está deprimida, que ela tenha um amparo, né? Porque não existe um exame para dizer assim, olha, esse exame está mostrando que eu estou com depressão. Não existe esse tipo de exame. É a convivência, é o conhecimento, né, doutor? Prestar atenção no outro, né? Exatamente. E o que eu digo para você tem que ser companheiro, tem que estar ao lado. Isso é fundamental. O Murilo Silva, de Silveira, São Paulo. Bom dia, Murilo. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco também no Saúde e Fé. Quando a mulher tem depressão pós-parto, a criança pode crescer se sentindo rejeitada, doutor? Pergunta o Murilo. Uma pergunta muito importante, porque ela fala de dois aspectos. A depressão pós-parto. É muito frequente a depressão na gravidez. A depressão na gravidez ela é mais frequente que o diabetes na gravidez. É muito importante, então, que a gente diagnostique essa depressão na gravidez e trate, porque a gente sabe que quanto mais grave essa depressão na gravidez, e principalmente depois que a criança nasce, mais comprometido vai ser essa criança. Não, a criança não vai se sentir rejeitada, porque hoje a gente acredita que o diagnóstico vai ser feito e essa mulher vai ser tratada durante a gravidez e depois da gravidez. Então, mulher com depressão na gravidez, ela tem que ser tratada e tem que ser acompanhada. E ela não está rejeitando o filho dela de maneira alguma, ela está doente, ela está passando por um momento muito difícil e a rejeição não é voluntária. De maneira alguma, uma paciente deprimida, ela não tem, a depressão é tão grave que ela não tem nem condição de rejeitar alguma coisa. E é muito importante saber isso, entender isso, porque não é que a mãe vai rejeitar a criança, pelo contrário, esperou tanto, sonhou tanto, etc. Mas é o fato da depressão que se instalou que faz com que a mulher tenha esse sentimento todo. Não se trata nem da criança, e muitas vezes do marido, ou seja, não quer nem ver perto o marido, a criança. Não é dela, não é culpa dela, né, doutor? De jeito nenhum. Ela não é culpada de estar deprimida, ela é vítima da depressão. Agora, vê se o senhor concorda comigo. Hoje ser mãe é muito difícil. Antigamente, eu que vim de Minas, as crianças eram tudo criadas juntas, existia uma mãe de leite, né? Então tinha um monte de mulher grávida, tudo. Hoje a mulher não. Ela ganha o neném, é um espetáculo, se faz do parto um espetáculo, ela tem que estar linda, maravilhosa, depois se dá o neném, ela tem que amamentar. Se ela não consegue amamentar, a cobrança é enorme, as pessoas não ajudam, às vezes só querem tirar fotos com a pressão criança. Pela superexposição, né, exatamente, a superexposição, e esquece que naquele momento a mulher está fragilizada, que ela não está dormindo direito e que ela precisa de apoio. E às vezes fala assim, o marido tem que ajudar. Eu acredito que o marido tem que ajudar sim, mas nesse momento nada melhor que uma outra mulher ajudando outra mulher. A gente é muito desajeitado, eu não estou tirando a responsabilidade dos homens, não, de maneira alguma. O marido tem que ajudar, mas a mulher tem que ser acolhida. As mulheres têm que ajudar a outra mulher. Porque é aquela questão, claro, o foco é a criança, né? O foco principal é a criança, porque é menorzinha, fragilizada, mas a mulher também precisa ser cuidada. Doutora Fátima Braga, acho que também nessa mesma linha. Obrigado, Fátima, Deus te abençoe, bom dia para você, querida. Ela que é de Porto Real, Rio de Janeiro. Olá, Frei, como tratar a depressão durante a gravidez? A gente viu o pós-parto, agora o durante a gravidez. Vai que lá se instala a depressão durante a gravidez. É frequente, então, a depressão durante a gravidez. Se ela tem uma depressão leve, ela pode se tratar com psicoterapia,
com meditação, contemplação, outras atividades assim que não são medicamentosas. Então, funciona nos casos de depressão leve. Agora, depressão grave, ela tem que ser tratada com medicamento, porque a gente sabe que é muito melhor tratar a depressão do que não tratar, tanto para a mãe quanto para o filho. Então, uma gestação cuja mãe tem uma depressão grave, ela faz muito mais mal do que uma depressão que foi tratada. E outra coisa, os remédios são seguros para ser usados durante a gravidez. Eu acho que ficou muito claro hoje, né, que é uma realidade, a depressão está aí, ela não é uma doença, ela é diferente de uma tristeza. Tristeza é um episódio que a gente vive, uma decepção, uma situação, uma perda. Isso tem prazo de validade, a tristeza. A depressão não, se instala e ela é progressiva. Então, acima de tudo, tem que saber lidar e o fator importante é o lado humano, o apoio, a família, os amigos, a espiritualidade tem que acompanhar, doutor. É exatamente isso, e o não julgamento. Né? Não perguntar por que você está assim, você não tem motivo para estar assim e tudo, é estar presente. Exato. Se você estando presente, eu acho que tudo resolve.